Estar no horário regimental, declara aberta a presente sessão da Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 5 de agosto de 2024. Desejo à secretária Laura um bom dia, doutora Cristina um bom dia, representante da Fazenda Pública, doutor Carlos, senhores conselheiros, doutor Valdir, doutor Ricardo, doutor Henrique, doutora Donide, um bom dia e um excelente dia e semana de trabalho. Temos para apreciação nesta Câmara um processo na pauta, não temos retorno, e sendo assim, anuncio o processo para julgamento 40 118 0217 4903, com recurso voluntário 1949 de 2024, em que é recorrente Marfrig Global Foods SA, solidários Maria Aparecida Pascoal, Marçal dos Santos, Marcos Antônio Molina dos Santos. Relator do processo é o Dr. Valdir Mendonça Alves, representante do sujeito passivo, doutora Cristina Oliveira Marinho, e representante da Fazenda Pública, doutor Carlos Augusto Lins de Barros. Doutor Valdir, quando os senhores tiverem condições. Bom dia, Sá Cordelia. Bom dia, conselheiro Henrique, conselheiro Ricardo, conselheiro Donídio, doutora Cristina, doutor Carlos, nossa secretária Laura e demais pessoas que acompanham nessa transmissão. Existe uma intenção de vista do nosso revisor, o conselheiro Ricardo, eu passo a palavra para ele, conselheiro. Pois não, doutor Ricardo? Obrigado, doutora Valéria. Bom dia a todos também. Bom, esse processo, eu vou abrir mão do relatório, da manifestação das partes, até porque eu já conheço bem o processo, mas é a primeira vez que eu estou na cadeira de revisor dos autos. E aí, estudando a fundo o processo, me surgiram algumas dúvidas e eu preciso de um tempo maior para a gente concluir aí essa o entendimento dos autos, né? E eu vou submeter a data aí de 4 de setembro, mas em que pese não haver nenhum debate entre as partes, porque a gente já antecipa aí o pedido de vistas. Após a gente acertar as datas, eu gostaria de ouvir da doutora Cristina, porque ela já estudou bastante o processo também, e me parece que após a teve a última e a penúltima revisão. Na penúltima revisão é que, de fato, foi esclarecido foi esclarecido, não, foi acatado alguns posicionamentos da defesa, né? A última revisão, ela apenas abateu ali uma quantidade de 197 bovinos, que eram devoluções que vinham sendo contestadas lá desde o início dos autos, e aí foi contemplado isso agora na última revisão, mas me parece que já na penúltima revisão, quando o auto caiu de 355 milhões para 155 milhões de ICMS, me parece o seguinte, doutora, não há diferenças mais entre a GTA e a NFE de entrada. Eu fiquei com essa dúvida, né? Me parece que se há diferença, é uma diferença mínima. E aí, analisando todas as mídias, né, eu pude concluir que realmente o frigorífico que dá saída em carne desossada teria um passo a mais a prosseguir ali na questão das perdas, né, do aproveitamento, para chegar ao efetivo aproveitamento. E também, tem eu fiquei com algumas dúvidas assim, porque o frigorífico, ele abate o gado, e aí dá saída em subprodutos, e tem um subproduto que é assim, a gente até usa, né, a gente, enquanto auditor fiscal, até usa, ao se fazer análise de frigorífico, que é a saída do couro. Se entrou uma vaca, vai sair, ele vai dar saída em um couro, né? E aí, comparando essas entradas e saídas entradas não, essas saídas do couro bovino, não há assim, um batimento entre entrada e saída certinho, né? Embora aqui não se tem estoques iniciais, né, do couro, então eu teria que analisar ou mandar para o fisco, alguma coisa assim, mas isso tudo é só para fins de convencimento. Uma das dúvidas
que eu gostaria que se a senhora pudesse manifestar, e aí faculta a Fazenda, né, a palavra, se quiser falar alguma coisa ou não, mas não tem debate, seria apenas essa dúvida. Realmente não há diferenças mais entre entrada e saída em termos de GTA e NFE após a penúltima revisão? Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, doutor Ricardo, conselheira Valéria, doutor Paulo Dires, demais aqui presentes. É, não há mais divergência entre GTA e nota fiscal de entrada. Na verdade, o que aconteceu nessa diligência? Tiveram duas reduções. Tanto a 197 cabeças de gado que nós alegamos desde o início, como também a retirada da duplicidade na entrada, que eles estavam contabilizando os bovinos fêmeas, tanto na coluna interestadual como na coluna interna. Então, tiveram essas duas retiradas da autuação. E essas duas retiradas correspondiam à entrada das mercadorias. Então, por isso que tinha aquela divergência grande na entrada. Hoje em dia, essa divergência na entrada ela foi sanada. Então, eles aplicaram aquela fórmula do roteiro 17, com base no estoque inicial, entrada, mais estoque final e saída. E, consequentemente, fazendo aquelas fórmulas de um boi pesa 468 quilos e assim por diante. Em relação à dúvida sobre o couro, nesse auto de infração especificamente, só tem miúdos e carnes, não tem couro. Mas na nossa produção, se é nas planilhas, vai estar o couro, mas isso não foi objeto da autuação. O objeto da autuação foi apenas miúdos e carne, carcaça resfriada, né? Que é o que o agente fiscal denominou. Então, por isso que essa questão do couro não estava abrangendo nas planilhas dele. Então, quando não tem mais a omissão suposta omissão na entrada, quando se aplicou aquelas fórmulas de fracionar o gado em 68 quilos, depois tantos por cento a carcaça quente, tantos por cento a carcaça fria, e assim vai indo, chegou uma suposta omissão na saída. Mas o que a gente aponta? Senhora, na verdade, você está, embora essa equação esteja errada, porque você deveria usar efetivamente a real movimentação da empresa, você ainda se esqueceu de verificar que tem carne sem osso, que via de consequência a fórmula é diferente. Então, em resumo, é isso. Se o senhor achar melhor, nós temos uma planilha que até eu que fiz em Excel, confrontando esses valores, eu até peguei umas partes dessa planilha e fui colocando na peça, né, na missão de diligência. Eu posso até enviar esse arquivo em Excel via conjunto com os memoriais, quando eu for apresentar agora em setembro, porque aí fica a melhor visualização para vocês, se vocês acharem melhor. Eu gostaria que o senhor anexasse até agora, no início, né, antes assim, Tá. de chegar tão próximo, se isso já estiver pronto, né, eu Tá poderia pronto, anexar. porque eu fui bater os valores, aí eu fui fazendo esse cálculo. Porque né, a gente tem que sempre confirmar. Aí eu fui fazendo no Excel, bonitinho, passo a passo, e aí eu tenho pronta já essa planilha, eu posso enviar para vocês. Eu vi que lá no início dos autos tem uma planilha lá que tem uma aba que está escrito abate. Aí, então, só porque lá está mês a mês, aí eu teria que consolidar mês a mês para ir, né, para ver se batia o Exatamente. ano. E assim, ó, o E aí, abate, por isso é que você. eu pedi de vistas até. Sim, essa planilha da produção ela é um pouco complexa. Eu tentei explicar como que verificaria na impugnação, né, custo voluntário, eu repisei as informações. Mas o que acontece? Na primeira coluna, que é o abate, você vai verificar no mês, por exemplo, mês de janeiro de 2015, quantos bois entraram, quantas vacas entraram, qual foi o peso real, né, e, consequentemente, qual foi o peso médio, vai dar um total. Desse total, você vai verificar, por exemplo, o que virou traseiro, que virou dianteiro e assim por diante. E aí tem as abas complementares, por exemplo, miúdos, custo traseiro, custo médio, que você vai conseguir ver que vai batendo com o estoque, porque a gente juntou tanto essa produção como o estoque, né, nas defesas. Então, Sim. dá para ver qual a mercadoria certinha. Então, assim, embora ela seja um pouco grande e complexa, quando você consegue entender, ela se torna fácil. A questão é só consolidar os valores. Mas tudo bem, se a Exatamente. senhora tiver essas planilhas já aí, eu gostaria de que já anexássemos autos, porque aí a gente já. Tá. Mas aí, só uma dúvida mesmo de procedimento. Faço uma petição junto num CD? Como vocês preferem? Ou eu mando por e-mail, igual eu mando nos memoriais? Pode ser por e-mail, igual manda nos memoriais. Essas planilhas, o tamanho delas não. É porque é o seguinte, me parece que o e-mail tem um limite de 20 megas, tá? Ah, Mas a planilha, ela consolidada, não tá. atinge isso, não. Tá, eu vou tentar mandar então por e-mail então para vocês.
Da minha parte, obrigado. Aí, então, Eu é agradeço. submeter a data, doutora Valéria. Sim. Doutora Cristina, seria possível o retorno para o dia Seria possível. 4 de setembro? Sim. Doutor Carlos, bom dia ao senhor. O senhor gostaria de manifestar, considerando que foi oportunizado a representante do sujeito passivo? Bom dia a todos, né? Eu achei importante tirar essas dúvidas aí, porque primeiro tem essa questão da entrada, especificamente em relação à questão da GTAs ou não, né? Ou se seria pelos valores, se houve essa retirada de dúvida, né? Em relação à entrada, que daria uma diferença grande, mas assim, como teve a redução de 350 para 155, né? Já é um valor significativo. Então, eu acredito que restam menos dúvidas, né? A primeira dúvida seria em relação à entrada e a segunda dúvida em relação a essas conversões, né? Porque a carne do frigorífico, ela é vendida mais como ela não tem esses restos, vamos dizer assim, ou os restos são exportados, né? E aí esse percentual parece que não se adequa a manual de auditoria, que também é uma adaptação. É por isso que é uma planilha para entender os cálculos que a parte faz para se chegar a essas perdas, para chegar ao valor final. Então, eu concordo com essa conversa, acho que foi importante. Gostaria de ter acesso também a essa planilha, porque eu acredito que estamos chegando próximo aí, né, de uma conclusão desse processo, em que pese o valor ser realmente grande, mas com essas várias diligências, eu acredito que estamos chegando aí ao valor final, né? Então, eu concordo sim, tanto com a conversa quanto com... concordo não, eu concordo com a data, né, no dia 5. Obrigado. Obrigada, doutora Cristina, doutor Carlos. Senhores conselheiros, apesar do pedido de vista, os senhores gostariam de fazer mais alguma pergunta, além do conselheiro revisor para a doutora Cristina ou do doutor Carlos Augusto? Bom, satisfeito. Satisfeitos? Senhores, então, o presente processo sai com pedido de vista para o conselheiro Ricardo e o retorno foi marcado para o dia 4 de setembro de 2024. Desejo à doutora Cristina um bom dia, um excelente dia de trabalho e uma excelente semana. Muito obrigada para vocês também. Um ótimo trabalho para todos. Doutor Tchau, tchau. Carlos também, o único Não, processo. eu só lembrei de uma coisa agora, só a título de informação mesmo, né? Se o processo estiver pronto de chegar a um final, temos ainda até 90 dias o Refis, né? É um programa de refinanciamento que tem redução de multas significativas. Eu só estou alertando isso para a parte ter ciência que existe esse refis agora e que vai acabar dentro de acordo com 60, 90 dias. Só para estar também no radar da empresa essa possibilidade, porque as reduções são muito altas, né? Então Sim. pode ser um significativo para a empresa também. Obrigado. Muito obrigada pelo esclarecimento. Não sabia que tinha sido renovado por mais 60 dias. Pensei que tinha terminado agora, dia 31/7. Se não me engano, ele vai até o dia 27 de outubro. Ah, não, mas a Marfrig, a gente tinha, acho que 15 casos aqui no CAT, a gente incluiu 10 processos no Refis. Aí ficaram só os que realmente a discussão era boa, que a gente realmente tem todas as documentações e tudo mais. Então, a gente tem só, dos 15 que a gente tinha, hoje só permaneceram 5 agora aqui no CAT. Então, encerrado. Doutor Carlos também tem um bom dia e um excelente dia e uma Obrigado, bom excelente dia a semana de todos. trabalho. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Senhores, temos expediente e, considerando que os acórdãos para serem aprovados são da minha relatoria, transfiro a coordenação ao conselheiro Ricardo. Então, senhora coordenadora, dois acórdãos para aprovação, ambos do sujeito passivo LG Martins de Souza Limitada e consolidário Leonardo Gaudêncio Martins de Souza. São os PATs 40.116, 038, 03, 07353, 40.116, 038, 0075, 15, acórdão 764 e 765, os quais eu pergunto se estão em condições, senhora coordenadora. Em condições? Aprovados, então, os acórdãos.
Devolvo assim a coordenação, a conselheira Valéria. Senhores, não temos mais processos para serem apreciados e nem mais expediente. Declaro, portanto, encerrada a presente sessão, já convocando os senhores para a nossa próxima sessão cameral, amanhã, dia 6 de agosto de 2024.